noite. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 21 até o versículo de número 28. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, do versículo de número 21 até o versículo de número 28. Quando encontraram, diga amém. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E elas disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu ele: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Os irmãos podem sentar, somente até aí. Amados, nessa noite eu gostaria de compartilhar contigo algo que Deus tem colocado no meu coração a respeito da fé. Tendo o entendimento de que a fé é a força motriz que move o universo. Porque através da fé, pessoas guerreiam reinos contra reinos. Através da fé, nós entendemos que pessoas desenvolvem conceitos morais. Através da fé, pessoas passam a viver uma vida íntegra. E nós entendemos que a Bíblia nos mostra que a fé ela é como uma chave que nos dá acesso a diversas coisas. Como, por exemplo, quando a gente vê em Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ver inúmeras citações nas quais estão falando a respeito da fé que homens de Deus tiveram, e através dessa fé eles foram levados a determinados lugares. Como vai falar a respeito da fé de Moisés, e vai dizer que pela fé Moisés preferiu o opróbrio do seu povo às riquezas do Egito. Ou seja, ele preferiu deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó, e ficou aos cuidados, sendo maltratado com o seu povo, porque ele tinha uma visão de uma recompensa maior. E ele disse que, porque ele, como vendo aquele que é invisível, ou seja, através da fé, Moisés, ele recusou os privilégios do teu tempo por uma herança maior que ele tinha certeza que existia. Pela fé, Abraão saiu da sua terra para um lugar que ele não sabia para onde ia, qual era a dimensão, qual o lugar, o ponto geográfico, mas pela fé ele foi. Pela fé ele ofereceu o seu filho único, o filho Isaque, o filho da promessa. Pela fé ele ofereceu ele na certeza de que, se mesmo ele sendo morto, Deus o traria de volta. Ou seja, pela fé, homens alcançaram inúmeras coisas, a justiça. Entendemos que é através da fé que vem a salvação. Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, ele trabalha justamente o tema a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver que ele começa o capítulo de número 1 de Romanos falando a respeito do poder do Evangelho. Ele diz: olha, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E no versículo de número 17 ele diz o seguinte: olha, porque através do Evangelho temos o conhecimento de que a justiça de Deus de fé em fé, porque como está escrito, os justos viverão pela fé.
E a gente entende que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, ele está trabalhando a doutrina do pecado e ele começa de uma forma gradativa dizendo que no capítulo de número 1 os gentios pecaram. Aí no capítulo de número 2 ele vai dizer igualmente, e não porque dizer pior, os judeus também pecaram. No capítulo de número 3 ele vai dizer, olha, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas existe um fator, uma chave que vai trazer de volta essa comunhão com Deus. Existe uma chave que vai reatar esse compromisso, esse relacionamento entre o homem e Deus, que é a justiça por meio da fé. Ou seja, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E aí no capítulo número 5 ele começa dizendo, tendo sido, pois, justificado mediante a fé em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus. Ou seja, a fé nos faz acessar a paz com Deus. Mas não basta simplesmente entendermos que nós termos fé é o suficiente. Precisamos entender que a Bíblia nos convida a caminharmos e levarmos uma vida de quem vive através da fé e de quem vive como quem recebeu a fé. E não simplesmente como alguém que tem fé e vai continuar nesse nível de quem simplesmente acredita em Deus. Não, eu acredito no Senhor, eu acredito que Ele existe e isso é suficiente. Mas a palavra do Senhor nos convida e nos impulsiona a vivermos níveis mais profundos de fé. E a caminharmos de forma mais perseverantes na fé. Porque a fé ela sempre deve estar associada a mais alguma coisa. Na segunda carta de Pedro, por exemplo, no capítulo de número 1, do versículo de número 5 a seguir, ele começa a dizer que nós devemos associar, diz, olha, acrescentai-vos, pois, a fé à virtude. E a virtude ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio à perseverança, e a perseverança à piedade à afetuosidade, a afetuosidade ao amor. Ou seja, você começa pela fé, mas essa fé ela precisa crescer. Ela não pode estar sozinha, ela precisa estar acompanhada de mais alguma coisa. Tiago é enfático em dizer que nós precisamos demonstrar a fé através do trabalho. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, mostre-me as tuas obras e eu mostrarei a minha fé através das obras. Ou seja, não é suficiente nós termos fé, mas perseverarmos em termos fé. No capítulo número 1, a partir do versículo de número 3, ele vai dizer, olha, feliz o homem, alegrem-se por serem provados, porque pela fé alcançarão perseverança, e a perseverança, através da perseverança, nós nos tornaremos homens maduros. Ou seja, nós chegaremos ao lugar que Deus quer que nós cheguemos. Ou seja, não basta simplesmente eu ter fé, mas eu associar a minha fé a alguns elementos. E nesse texto aqui nós vamos observar a atitude de uma mulher, que é uma atitude de quem tem fé. E não só a atitude de uma mulher que tem fé, mas que essa fé dessa mulher ela leva ela a novos níveis. Leva essa mulher a crescer, a experimentar novas atitudes, a perseverar naquilo que ela acredita, naquilo que ela está buscando, a não desistir, a não ficar em um nível raso de fé, a ponto de quando ela tem a sua resposta de Jesus concretizada, Jesus vai dizer o seguinte, olha, mulher, grande é a sua fé. Ou seja, não é uma fé pequena, é uma fé que se desenvolveu, é uma fé grande. É interessante pensar que em Israel e nas histórias, nas andanças de Jesus, Jesus encontra-se com inúmeras pessoas e pessoas diferentes, pessoas judeus e pessoas que não pertenciam ao contexto judaico, mas as pessoas que mais demonstram fé, pela qual Jesus vai elogiar essa fé, são pessoas que não eram e que não pertenciam a Israel. Essa mulher é uma mulher cananeia, uma mulher da região de Tiro e Sidom, e Jesus vai dizer, grande é a sua fé. Da mesma forma, quando Jesus se encontra com um centurião romano, e aquele centurião ele apresenta uma fé que Jesus se admira. Ele vai dizer, nem mesmo em todo Israel se viu tanta fé. Ou seja,
A gente precisa entender que na caminhada com Jesus, houveram pessoas que, mesmo estando junto com Cristo Jesus, próximos de Cristo Jesus, pertencendo a Israel, não demonstraram fé. Ou demonstraram uma fé pequena. Como por algumas vezes ele vai advertir os seus discípulos, homens de pequena fé. Como no contexto onde, no capítulo de número 14 de Mateus, os discípulos estão no meio do mar, estão desesperados, porque uma tempestade sobreveio sobre eles. De repente, em alta madrugada, na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma, mas Jesus se apresenta dizendo: sou eu, não tenham medo. Naquele momento, então, Pedro tem uma atitude ousada. Ele diz: se é o Senhor, então eu quero ir também contigo, andar sobre as águas. Pedro, então, anda sobre as águas junto com Jesus, mas em um momento, ele perde o foco da sua atenção. Ele desvia a sua atenção de Cristo e começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para as águas, e ele sente medo, e naquele momento, então ele começa a afundar. E Jesus diz: por que duvida, homem de pequena fé? E aqui nesse texto, né, nessa história dessa mulher, nós vamos ver uma mulher que ela não pertencia ao povo de Israel, uma mulher que não fazia parte dos judeus, não fazia parte das promessas para os hebreus, as promessas específicas para Israel, mas uma mulher que tem um entendimento no qual muitos dos judeus não tiveram, o entendimento de quem Jesus é. E isso é fé. A afirmação que ela faz a respeito de quem Jesus é demonstra então que ela tem uma fé, e algumas pessoas vão dizer que não, mas isso não se trata de fé salvífica. É simplesmente uma fé que, por causa de uma necessidade que ela tem fé que o milagre dela vai acontecer. Isso não é verdade. Porque a fé daquela mulher é uma fé em quem Jesus é. Não simplesmente no que ele podia fazer, mas ele cria que Jesus era o Messias que havia sido prometido. No qual muitos dos discípulos dos judeus não tiveram esse entendimento. Muitos dos que andaram com Jesus não tiveram o entendimento que teve aquela mulher. Muitos do que faziam parte do convívio de Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, não tiveram seus olhos abertos como aquela mulher teve. Mas o texto vai dizer que quando Jesus, por uma necessidade, ele se afasta da Galileia e ele parte para a região de Tiro e Sidom. E em Marcos a gente tem uma compreensão melhor do motivo pelo qual Jesus está ali em Tiro e Sidom. Ele está querendo se esconder da popularidade. Jesus está se afastando da multidão. Ele está se poupando, ele está se preservando. Mas o texto vai dizer que por causa daquela mulher, ele não pôde se ocultar. Ou seja, aquela mulher, além de mostrar fé, ela apontava quem Jesus era. Como que, quando Jesus querendo se esconder, olha, vou ficar quietinho aqui para não gerar alvoroço, para não gerar tumulto, porque Jesus tinha uma missão a cumprir, essa missão precisava ser cumprida, a vida precisava ser preservada, os acontecimentos precisavam seguir a sua ordem cronológica, mas aquela mulher estava apontando: ele é Jesus, ele é o Messias. Porque diante de uma necessidade dela e de um entendimento de que o Messias estava ali, ela sai gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. A minha filha está miseravelmente endemoniada. O primeiro ponto aqui que a gente observa é que aquela mulher ela faz uma afirmação messiânica a respeito de Jesus. Jesus, filho de Davi. Ela tem um conhecimento mais amplo a respeito de quem Jesus é. Porque Jesus, por muitas vezes, em ocasiões diferentes, ele não é tratado como realmente ele é. Alguns, como aquela mulher do poço, né, uma mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, e Jesus dá algumas explicações para ela, ela tem um entendimento: tu és profeta. Ela não entende que ele é Jesus até que ele mesmo se revele como Jesus, como sendo o Messias. Mas ela, naquele relacionamento, ela só tem um entendimento de que ele é um profeta.
E como muitos dos que ouviram a palavra de Jesus, que andavam atrás de Jesus, no capítulo de número 16, quando Jesus se reúne com os discípulos em Cesareia de Filipe, e tem uma conversa e diz, olha, o que eles falam a meu respeito? Aí os discípulos dizem, olha, eles entendem que é um profeta. Alguém que ressuscitou, quem sabe João Batista, Jeremias, Elias ressuscitado, Moisés. Ou seja, alguém que ressuscitou. É alguém que reencarnou, melhor dizendo, porque a maioria não entendiam a ideia de ressurreição. Mas não entendiam de fato quem Jesus era. Ou seja, afirmar quem Jesus é, afirmar que Jesus é Senhor, afirmar que Jesus é o Messias, é uma declaração de fé. Pelo que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 10 de Romanos, vai dizer que ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Ou seja, somente pelo Espírito de Deus que alguém acessa a fé salvífica, que traz a identificação de que Jesus é o Messias. Ou seja, aquela mulher ela tem um entendimento de que Jesus não era simplesmente um profeta, de que Jesus não era simplesmente um bom mestre, como ele também já havia sido chamado em outra ocasião, mas de que Jesus era o filho de Davi. Ele diz Jesus, filho de Davi. Ou seja, é um título messiânico. Tu és o Messias, eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Cristo. Ela está dizendo como Pedro disse lá em Mateus capítulo de número 16, quando eles não entendiam, ele percebeu que as pessoas não entendiam de fato quem ele era, mas Pedro vai dizer o seguinte, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, eu sei quem você é, eu sei quem tu és. Ou seja, a fé é isso, é termos um entendimento claro de quem Jesus é. E nós só temos um entendimento claro de quem Jesus é através da fé. Ou seja, a fé ela nos faz acessar, é uma chave que nos faz acessar a graça de Deus, pelo que os nossos olhos têm as escamas caídas, ou seja, nós passamos a enxergar o mundo, nós passamos a enxergar novas perspectivas a partir da fé que nós temos. Porque a fé ela não é uma fé cega. A fé ela não nos leva a andarmos em caminhos obscuros. A fé ela não nos leva a caminharmos como quem não conhece o caminho onde está andando, mas pelo contrário. A fé ela nos permite enxergar o que outras pessoas não estão vendo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, nós não caminhamos por coisas que se veem, mas por coisas invisíveis. Ele está falando a respeito de fé, nós caminhamos pela fé. Porque as coisas que se veem, elas são transitórias, elas vão terminar aqui. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não sou direcionado pelas coisas naturais. Nós não temos a direção pelas coisas que nós vemos com esse olho, o olho nu. Mas não quer dizer que o fato de nós sermos direcionados por coisas invisíveis, ele está dizendo que nós andamos cegamente, mas ele está dizendo, olha, nós andamos na perspectiva do que as pessoas não conseguem ver. Nós vemos algo que as pessoas não estão vendo. Ou seja, nós temos uma visão amplificada das coisas. A fé nos coloca numa posição privilegiada de ver o que muitas pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar. Ou seja, uma visão que nos leva a compreender que existe um céu no qual nós aguardamos Ele. Uma visão que nos faz entender que existe um caminho pelo qual nós trilhamos ele, e esse caminho não é um caminho de trevas, mas é um caminho que pouco a pouco, mediante a fé, ele vai clareando, como dizem Provérbios. Que o caminho do justo, ou seja, as veredas do justo, elas são como a aurora da manhã, que de pouco a pouco ela vai clareando até se tornar um dia perfeito. Ao contrário daqueles que andam em trevas, do homem perverso, ele anda em trevas e não percebe no que tropeça. Mas nós temos uma visão privilegiada. Nós conseguimos ver o que, de fato, outras pessoas não estão enxergando. A fé nos leva a esse nível de entendimento. Eu costumo dizer que a fé ela não nos leva a lançarmos-nos num abismo escuro pelo fato de acreditarmos que Deus vai nos abraçar quando nós cairmos lá. Mas ao contrário disso, a fé acende as luzes
E nós enxergamos que Deus está lá, e por isso nós nos lançamos. Muitos homens de Deus, eles foram martirizados por ter uma visão amplificada, por conseguir ver o que outras pessoas não estavam vendo. Quando a gente vê homens indo para a fornalha, homens que foram para a fogueira, homens que foram para o teatro onde as feras os estraçalhavam, a gente pensa que é absurdo. O que moviam essas pessoas? A visão que eles tinham. A gente vê que Estevão, no capítulo número 7 de Atos, ele vai ser apedrejado. O que as pessoas conseguiam ver era um homem fragilizado morrendo a pedradas. Mas o texto diz que Estevão viu os céus abertos e o Senhor de pé a esperar por ele. Na história da igreja a gente vai ver como, por exemplo, Perpétua, no século de número 3 depois de Cristo, no ano 203, Perpétua, ela é levada junto com a sua escrava para a prisão. E chega o dia então dela participar dos jogos de diversão, onde se divertiam matando os cristãos. E ela é colocada então no teatro de Catargo. E ali naquele lugar então vão soltar as feras. E diz que soltam então vacas selvagens e atropelam ela, mas ela tem uma visão, ela tem a visão de uma escada de ouro descendo dos céus. Ela disse: eu vou subir nessa escada. E a vaca não consegue matar ela. Então os soldados vêm para matar. E o que muitos esperavam é que ela se defendesse, mas o que ela faz? Ela pega a mão do soldado e coloca no rumo do seu pescoço e diz: apressa a minha ida, porque a escada de ouro está na minha frente. Ou seja, existia uma visão que ela tinha de coisas que outras pessoas não conseguiam enxergar. Do mesmo modo, amados irmãos, nós não andamos cegamente, nós não seguimos Jesus de forma cega. Nós servimos Jesus porque nós enxergamos que ao fim de todas essas coisas existe algo maior, melhor, pelo que todos os dias nós nos levantamos, aguardando que a qualquer momento Jesus vai nos chamar para vivermos a eternidade com Ele. Nós não levamos uma vida cega aqui nessa terra, mas nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos numa fé crescente e perseverante, nós estamos perseverando em fé até o dia que Jesus voltar. Ou seja, porque a fé ela abre os nossos olhos e nos faz enxergar coisas que outras pessoas não estão enxergando. Aquela mulher, diante da sua necessidade, ela viu quem era Jesus. Ela disse: é quem pode resolver o meu problema. É quem pode me atender no tempo de necessidade. É o Messias. É o Filho prometido, é aquele que vem realizando milagres, é aquele que vem realizando muitos feitos e muitas maravilhas. Eu fico imaginando talvez os discípulos andando com Jesus, às vezes espremendo Jesus, caminhando junto com Jesus, e muitos deles não tinham um entendimento completo, perfeito de quem era Jesus, e de repente surgem pessoas de um cenário diferente apontando: Ele é Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Ou seja, aquela mulher apontava, denunciava quem Jesus era, a ponto de não poder se ocultar. A fé nos dá uma visão privilegiada. É como quem... Eu não estou agora no restaurante, em muitos momentos a gente não está no restaurante, mas de casa, hoje tem um mecanismo muito interessante que é câmeras. E lá tem um monte de câmeras. E aí a gente, de casa, às vezes a gente consegue ver no restaurante coisas que pessoas que estão lá dentro não conseguem ver. Por quê? Porque as câmeras nos deram esse acesso privilegiado. É isso que a fé faz conosco. Ela faz com que a gente tenha o acesso a uma visão de algo que ainda não está tão próximo. Algo que ainda não está visível a ponto de nós podermos tocar. Mas pelos olhos da fé nós conseguimos enxergar. Quando em Hebreus capítulo número 11, no versículo número 1, ele começa falando a respeito da fé, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Ele não está dizendo que nós não vemos porque nós não enxergamos. Nós não vemos porque esse olho não consegue compreender. Mas nós esperamos porque temos a certeza na existência dela, porque a fé nos permite enxergarmos em uma dimensão
onde apesar das coisas não estarem acontecendo aqui, nós temos certeza de que elas vão surgir. O meu milagre eu não posso ver com os olhos naturais, mas eu tenho certeza que ele vai acontecer. As promessas de Deus sobre a minha vida, o que eu espero de Deus, as palavras que o Senhor prometeu para mim, eu não posso ver agora, mas eu tenho certeza que elas vão acontecer. Ou seja, pelos olhos da fé eu já sou capaz de acessar algo que é inacessível para mim, ou seja, há uma visão ampla de algo que não está acontecendo, mas que eu consigo enxergar através da fé. Ou seja, então aquela mulher é uma mulher que ela tem fé, ela acredita, ela diz, eu sei quem Ele é. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então o primeiro passo para nós nos aproximarmos do Senhor é aproximarmos com fé. Nós precisamos ter fé para acessarmos o favor de Deus. Em Efésios capítulo número 2, no versículo número 8, vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que nos faz acessar o favor de Deus é a fé. Se nós não acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, se nós não tivermos essa fé em quem Ele é, não adianta querermos nos aproximarmos do Senhor. É necessário crermos para aproximarmos de Deus. Nesse nível, todos nós aqui estamos já. Nós já atingimos o nível pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Por quê? Porque nós cremos em quem Ele é. Nós sabemos quem Jesus é. Isso nos fez aproximarmos do Senhor, pelo entendimento de que Ele é o Filho de Deus. Ele nos fez acessar a graça de Deus, pelo que, pela graça, há um cabedal de inúmeros favores de Deus sobre a nossa vida. Inclusive, vivermos uma nova vida. Porque Ele vai dizer que, pela fé, nós somos salvos, pela graça somos salvos, mediante a fé, e o autor vai dizer, Paulo vai dizer, e isso não vem de vós para que vocês não se gloriem em seu próprio trabalho, mas vem de Deus. Mas aí no versículo número 10 vai dizer o seguinte, olha, isso é para que nós pudéssemos andar nas obras que Cristo preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, não basta simplesmente eu acreditar, eu preciso, mais do que acreditar, eu preciso levar uma vida de quem realmente tem fé em Deus. Porque se perguntarem para você, o que é que você precisa fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Mas é só isso. É só isso. Porque a partir do momento em que eu creio, que eu tenho fé, a minha vida é transformada. Eu não faço mais as coisas que eu fazia anteriormente. A perspectiva que eu tenho a respeito de Deus é diferente, da minha vida também é diferente. Eu passo a enxergar novos níveis de comunhão, de relacionamento. Eu passo a viver uma vida diferente. Ou seja, o trabalho é diferente, as obras são diferentes, não porque eu quero ter fé, mas porque eu já tenho fé. Ou seja, as obras testificam, evidenciam de que de fato eu já tive a compreensão de quem Jesus é. Aquela mulher então ela demonstra, olha, eu tenho fé, eu sei quem Ele é, eu sei quem é Jesus. Mas observe que ela vai andando atrás de Jesus e o texto diz que ela clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o que Jesus faz? Permanece calado. Jesus não responde palavras. Talvez esse seja um momento onde a nossa fé ela é testada. Um momento onde a gente precisa de um favor de Deus. Um momento onde existem necessidades específicas na nossa vida que nós sabemos que nós não vamos conseguir resolver. E que somente a ação de Deus pode intervir ao nosso favor e as coisas se resolverem pelo poder de Deus e não pela nossa ação e não pelo nosso poder. Mas em muitos momentos da nossa vida a gente se vê diante de uma situação que a gente ora, que a gente insiste, que a gente persiste, mas parece que Deus não está falando nada. Parece que Deus está em silêncio. O que fazer diante do momento onde parece que Deus não nos responde? E somos desafiados então a permanecer com o mesmo nível ou avançarmos em persistência e perseverança na fé e não voltarmos atrás. E em muitas vezes, em muitos momentos, acontece que diante do silêncio, diante do fato de não ouvirem Deus responder, pessoas desistem e voltam para trás. E a palavra do Senhor nos diz que se algum de nós retrocedermos na fé, o Senhor não tem prazer em nós. Nós precisamos então, no momento,
de entendimento de que estamos precisando de algo, mas o Senhor permanece em silêncio, não quer dizer que Ele não vai nos atender, também não quer dizer que Ele não sabe do que está passando com a nossa vida, com os nossos problemas, que Ele não está a par dos nossos problemas, mas de que no momento Ele só está em silêncio. O que acontece conosco muitas vezes é que a gente fica olhando as manifestações gloriosas de Deus na vida de um, na vida de outro, e a gente pensa, cara, eu vou orar e Deus vai responder de uma maneira grandiosa, vai acontecer um alvoroço, Deus vai falar de maneira estrondosa, e às vezes Deus não fala nada. Augusto Nicodemos, outro dia eu ouvi ele falar que um dos grandes desafios da fé é nós permanecermos crentes quando nada está acontecendo. Quando nós oramos e parece que não tem ninguém ouvindo. Quando nós clamamos e parece que nós não estamos sentindo nada. Parece que não tem ninguém vendo. Não está acontecendo nada. E mesmo assim continuarmos crentes. Continuarmos seguindo Jesus. Porque é no momento de silêncio como esse que muitas vezes, onde a gente pensa, poxa, eu não estou sentindo nada, não sinto nenhum arrepio. Ninguém se levantou para falar uma palavra profética para mim. Ninguém me disse nada, não aconteceu nada, então Deus não está comigo, Deus não está falando, então eu vou retroceder. Deus não tem isso para mim. Mas o texto vai dizer que no silêncio aquela mulher começa a gritar. Entenda uma coisa, o silêncio de Deus talvez seja uma oportunidade para que nós comecemos a agir de forma diferente. Porque se nós estamos orando no momento onde talvez as coisas estão indo bem, às vezes no momento onde as coisas apertam e nós não ouvimos Deus falar conosco, é hora de clamar, é hora de gritar, é hora de evoluir para um novo nível de relacionamento e de oração. A palavra do Senhor Paulo vai dizer que as nossas petições elas devem ser apresentadas diante de Deus com oração, súplica e ação de graças. Ou seja, são três elementos que se complementam, mas que são distintos, são diferentes. Ou seja, oração é falar com Deus, mas clamar ou suplicar é insistir, é continuar orando, apesar das coisas não estarem acontecendo, é continuar pedindo, apesar de você não estar vendo o milagre acontecer. Ou seja, Jesus não respondeu nada, ninguém falou nada, um profeta não disse nada. Eu li a Bíblia, parece que eu não consigo enxergar a saída, mas eu continuo clamando. E se eu estava orando, agora eu vou começar a gritar. Eu vou insistir mais alto. Eu vou perseverar. Eu vou permanecer buscando o Senhor. Ou seja, eu não vou desistir diante do silêncio de Deus. Eu não vou desistir diante do fato de eu não estar sentindo nada. Eu não vou desistir diante do fato de eu não estar ouvindo nada. Às vezes a gente fica ouvindo as biografias, né, ou lendo biografias de pessoas que Deus se manifestou na vida deles, onde eles passaram a viver experiências maravilhosas. E a gente acredita que Deus só vai agir na nossa vida se nós vivermos também essas experiências. Mas às vezes nós vamos viver a nossa vida inteira sem viver essas experiências fabulosas que grandes autores viveram. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você, que Deus não está te vendo, que Deus não conhece a sua causa. E o silêncio de Deus talvez seja uma oportunidade para você evoluir de nível. Eu estou agora só orando, mas Deus está me chamando a clamar, a insistir, a associar a fé à perseverança, a ser levado de um lugar onde eu apenas via, apenas enxergava, apenas tinha uma visão privilegiada, mas para um nível onde agora eu tenho que permanecer, apesar de eu não estar ouvindo Deus falar, apesar de Deus não estar me respondendo, apesar das circunstâncias parecerem contrárias, parecer que as coisas não vão acontecer, eu vou continuar perseverando. Na história automobilística nós temos aí vários homens que perseveraram e foram bem-sucedidos, como o caso da Mercedes-Benz, como no caso de Henry Ford. Henry Ford, quando ele projetou, né, uma empresa, a Detroit Company Automobile,
no ano de 1891. Ele cria a empresa, funda a empresa, e ele espera que, a partir dali, então, ele vai alavancar no mercado. Mas ele tem uma forte decepção, por quê? Porque ele produz um produto que é ruim e que não tem mercado. A pior coisa, gente, é a gente se decepcionar com aquilo que a gente faz. Porque às vezes quando a gente se decepciona porque o mercado está ruim, porque há uma coisa que está acontecendo de forma geral, a gente pensa, poxa, não é eu, não é comigo. Né? Às vezes, a gente no nosso trabalho, a gente passa muito por isso. Em momentos onde existe uma baixa no comércio, uma das coisas que a gente sempre se preocupa é só comigo. Porque se for só comigo, eu tenho que fazer uma avaliação interna. O que está acontecendo? O que eu preciso mudar? Em que ponto eu preciso agir? Mas aí quando a gente começa a conversar com um e com o outro, a gente percebe que não é o mercado também. Henry Ford, ele fez um carro que era ruim, que não era aceito. E aí, então a Detroit Company fale. A companhia fale, mas ele não desiste. Ele abre então a Ford Company Automobile. E ele produz o carro, o A, né, o modelo A da Ford, que vende um pouco, mas no modelo T, então ele deslancha. E no ano de 1911, então ele começa a produzir em linha de produção. E até hoje nós temos carros da Ford aí, porque alguém associou, né, a visão que ele tinha, a perseverança, apesar de tudo parecer que não ia dar certo. Ou seja, apesar do mercado não ser bom, apesar dele não ter um produto bom, ele diz, ainda pode dar certo, eu vou fazer acontecer, nós vamos continuar insistindo. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos insistir. Jesus vai dizer, ele conta uma parábola a respeito de uma viúva que tem uma causa a apresentar para um juiz. E essa viúva, pela insistência dela, o juiz julga a causa dela. Ele vai dizer o seguinte, olha, é necessário insistir. Nós precisamos continuar, apesar das coisas talvez parecerem não estarem bem, apesar de parecer que Deus não vai responder, apesar de nós não estarmos ouvindo Deus falar, continua acreditando, continua tendo fé, continua perseverando. Ou seja, a fé deve nos levar a um novo nível, a um novo lugar, a um lugar de perseverança. Porque se simplesmente dizer, não, eu acredito, mas vem o primeiro vendaval, então agora eu não acredito mais. Igual eu vi esse de um videozinho, um cara dizendo o seguinte, olha, eu vou pescar. Aí a mulher dele falou alguma coisa lá e disse o seguinte, eu não vou pescar mais. Às vezes acontece com a gente, diz, agora eu vou me alavancar, eu vou progredir em fé, eu vou avante. Mas na primeira dificuldade diz, eu não vou mais. Eu vou parar, eu vou voltar atrás. Aquela mulher então ela insiste, ela sai gritando atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E os discípulos olham para Jesus e dizem o seguinte, olha, faz alguma coisa, Jesus, manda embora. A mulher está gritando, está denunciando, daqui a pouco vai ter gente aqui para todo lado. Resolve o problema logo, Jesus. E apesar daquela mulher ter perseverança, a resposta de Jesus não é animadora. Jesus fala para aquela mulher o seguinte, olha, eu não vim para um outro objetivo, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Eu tenho uma missão definida, na qual, nesse momento, você não faz parte dessa missão. Eu tenho objetivos pelos quais, nesse momento, você não está incluído na minha missão, no meu objetivo. Não é hora de agir. Não é hora de eu fazer. Jesus está dizendo, não é o momento oportuno. Muitas vezes nós nos deparamos com a necessidade e nós temos o entendimento de que a nossa necessidade parece não ser a urgência, não parece ser o momento de Deus agir. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não é a hora de eu agir. Não é o momento de eu fazer na sua vida. Porque nós precisamos entender que a missão de Jesus era algo definido. Jesus ele veio com uma missão, com objetivos traçados, definidos e horas para serem cumpridas. Tanto é que quando em Caná da Galileia,
junto com aquela festividade, Maria, a mãe de Jesus, ela se aproxima e diz o seguinte: olha, não tem vinho, acabou o vinho. Jesus diz o seguinte: olha, o meu compromisso não é contigo. O meu compromisso é com a hora da minha missão. Não é chegada a hora. Ou seja, existe a hora certa, o momento certo. Então é que quando Jesus entra em Gadara e ele expulsa o demônio de um gadareno, o demônio diz: por que é que veio nos perturbar antes do tempo? Não é momento de vir nos perturbar. Porque a missão de Jesus era específica com a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante pensar nas figuras que aparecem nas palavras de Jesus: a ovelha, o cachorrinho, o petzinho da casa e o filho que assenta à mesa. São três elementos que são dependentes. A ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. O cachorrinho também do seu dono e o filho dos seus pais também. No momento em que ele está à mesa. São elementos mostrados no texto que demonstram dependência. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vamos entender então que a missão de Jesus inicialmente era com as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a missão da igreja, sim, era de levar o evangelho por todo mundo. Ou seja, ele estava preparando dentro do ambiente de Israel um pessoal que ia levar esse evangelho para todo mundo, o alimento para todo mundo. Mas naquele momento específico, era com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, naquele momento, ela faz uma demonstração de que, de fato, ela era uma pessoa que entendia os elementos. Ela entendia o que era ser dependente, o que era precisar. Porque ao invés dela murmurar da situação, dela murmurar do momento, ela entende que uma ovelha, o que a ovelha faz? Ela fica submissa à voz. E o que aquela mulher ela faz? Ela se prostra, ela adora. No momento de indiferença, de palavras que talvez se fôssemos nós, vindo da boca de Jesus, o que a gente faria? Porque é muito fácil, amados irmãos, a gente aceitar sofrimentos impostos pelas circunstâncias ou por pessoas que não gostam da gente. A gente diz: não, o Senhor vai agir. Daqui a pouco o sofrimento vai passar, porque Deus não está nesse negócio. Então Deus vai entrar na causa. Mas você está num sofrimento e você pensar: poxa, Deus está sabendo do meu sofrimento e as palavras de Deus não são confortantes para mim. Quando Ana ora ao Senhor, o texto vai dizer que Ana orava por Samuel, 1 Samuel no capítulo 1. Ela orava pedindo um filho. O texto vai dizer que o Senhor deixou Ana estéril. A gente diz assim: não, é o diabo que está agindo. Não são as pessoas que estão vindo contra a gente. São as circunstâncias que vêm contra nós. É fácil da gente compreender. E a gente acreditar: daqui a pouco Deus vai agir e o negócio vai se resolver. Mas quando a gente diz: não, é Deus que está impondo sofrimento sobre a minha vida. E a gente, a partir desse momento, a gente tomar uma decisão de não murmurar contra Deus é desafiador. Israel, por muitas vezes na caminhada entre Piairote e até Cades Barneia, eles foram confrontados e na maioria das vezes eles foram reprovados, porque diante da dificuldade, ao invés deles adorarem ao Senhor, eles se mostraram como murmuradores contra o Senhor. Mas diante daquelas circunstâncias onde Jesus diz para ela: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não vim para outro objetivo. O que aquela mulher faz? Ela não vai embora, ela não insulta Jesus, ela não murmura contra Jesus, mas ela se prostra em adoração. Apesar das circunstâncias, apesar da indiferença, apesar das palavras de Jesus, ela adora Jesus naquele momento. O grande desafio de nos apresentarmos como adoradores de Deus é fazermos isso nos momentos mais difíceis. Que é muito tranquilo eu dizer: não, eu vou na igreja orar, me ajoelhar, vou me dobrar, vou extravasar na presença de Deus, quando a despensa está cheia.
o saldo na conta está positivo, ninguém lá em casa está doente, eu não tenho preocupações grandes para resolver amanhã, não existem diagnósticos preocupantes, é muito tranquilo. Mas diante de situações onde a gente já insistiu, onde a gente já pediu, a gente já passou pelo silêncio de Deus, a gente continuou perseverando, mas a gente entende que parece que não é o momento, não é a hora. Ou seja, Deus não tem um propósito de resolver isso agora, e a gente continuar, e a gente se prostrar e adorar é desafiador. Um dos conceitos de adoração, Strong, ele vai dizer que adoração é semelhante a um cachorro que lambe as mãos do seu senhor. O seu senhor, às vezes ele chuta o cachorro, às vezes ele maltrata, ele vai, ele volta. Hoje nós não podemos nem falar em maltratar cachorro, né? A gente está preso. Mas independente do que você faz com o cachorro, ele volta do mesmo jeito, com a mesma alegria. Ele lambe as suas mãos, não pelo fato de você dar alguma coisa para ele, mas pelo fato de que você é o dono dele. Da mesma forma, sermos adoradores é continuarmos nos prostrando diante de Deus, mesmo as expectativas não sendo supridas, mesmo estando frustrados com algumas situações, mesmo nós acreditando que algumas coisas iriam se resolver e elas não se resolveram, mesmo diante de adversidade, de problemas, de dificuldades, nós adorarmos a Deus, nos prostrarmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou como uma ovelha, eu sou como um filho, eu sou como um adorador, eu sou como um cachorrinho que lambe as suas mãos, eu continuo aqui na sua presença, é desafiador. Mas é nesse momento que nós nos mostramos como adorador, é no momento da dificuldade, é no momento crucial na nossa vida, é que o Senhor nos mostra para nós mesmos se de fato nós somos murmuradores, estamos atrás de Jesus simplesmente pelos seus favores, ou se de fato nós somos servos, se nós somos filhos, se nós somos adoradores. Mateus capítulo número 8 vai dizer que quando Jesus desce do monte, um leproso vem diante de Jesus e se prostra aos seus pés, naquele momento em adoração. Ou seja, um leproso, a sua vida não era fácil, ou seja, ele passava por dificuldades, e inúmeras dificuldades, não vamos falar sobre elas, mas naquele momento ele vê-se diante da oportunidade de estar junto com Jesus. Ele não vai murmurar da sua situação, mas ele vai adorar Jesus. A dificuldade, os problemas, e às vezes até o entendimento de que não é a hora de Deus agir, deve nos levar para um lugar de adoração. E quando aquela mulher faz isso, ela se prostra diante de Jesus para adorar Jesus, Jesus vem com uma palavra, agora vai vir uma palavra animadora. Agora Jesus vai restaurar o negócio. Aí Jesus diz o seguinte: olha, não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a resposta daquela mulher é o que de fato demonstra grande fé e sabedoria. Porque naquele momento ele disse: mas Senhor, ou seja, porém Senhor, porém até os cachorrinhos comem da mesa que cai do pão que cai da mesa dos seus senhores. Aquela mulher está dizendo o seguinte: olha, não importa a posição que eu vou ocupar na mesa, o importante é eu ser suprido dos elementos que vêm da mesa do seu Senhor. Para mim o importante é o que vem da fonte. Eu não estou preocupado com a minha posição diante da mesa, diante da família, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado simplesmente em me alimentar da fonte. Ou seja, aquela mulher se coloca numa posição então de humildade, humilhação. A fé ela deve nos levar por esses níveis de perseverança, de adoração e de humilhação. Porque muitas vezes o lugar que Deus quer nos levar é um lugar de humilhação. Um lugar onde nós mesmos nos humilhemos diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos coloca em uma posição de exaltação. Não é o fato de que nós sermos humilhados por alguém, mas é nós nos humilharmos diante do Senhor. Um lugar de reconhecimento. Humilhar é reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas limitações, reconhecer de fato quem nós somos. Aquela mulher está dizendo o seguinte: olha, eu sei a posição que eu devo ocupar, eu sei o meu lugar, mas ainda assim,
eu espero receber de ti. Eu espero receber o alimento da fonte. Talvez eu não vou ocupar um lugar sentado na mesa, no lugar dos filhos. Mas para mim o importante é eu estar na mesa, onde estão os filhos. Para mim o importante é estar junto com o dono da casa, com aquele que de fato traz provisão para a família. Nós precisamos entender que, para nós, o mais importante deve ser nós estarmos junto a Jesus. Independente da posição que nós vamos ocupar junto com Jesus. Mas entendermos as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas fraquezas. A fé deve nos levar para um lugar onde exista a compreensão de quem nós somos. E nesse lugar de compreensão de quem nós somos, declararmos para Jesus, independente do que aconteça, Jesus, eu estou aqui. Eu vou ocupar um lugar. Como eu disse anteriormente, o texto fala de ovelha, o texto fala de cachorrinhos e o texto fala de filhos. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito do povo de Israel não se manifestou como sendo ovelha. Aquela mulher, ela se colocando na posição de cachorrinho. Então ela vai receber aquilo que cai da mesa do seu Senhor. Precisamos entender que o fato de Israel rejeitar a oferta do reino, nós que éramos como cachorrinhos, fomos incluídos na mesa. Nós éramos como aquela mulher que iríamos comer as migalhas, mas o Senhor, Ele nos adotou como filhos e nos fez assentar na mesa. E hoje nós temos a oportunidade de não somente comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, mas de assentarmos junto com Ele, participarmos da comunhão e participarmos da mesa e recebermos os benefícios de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos entender que o chamado de Deus para nossas vidas é termos fé, mas não só ter fé, mas perseverar na fé e adorar nos momentos difíceis e nos humilharmos nos momentos onde parece que as coisas não vão acontecer, mesmo diante dos nãos de Deus, mesmo diante dos momentos onde parece que Deus está dizendo, não, eu não vou te dar, eu não vou fazer, as coisas não vão acontecer. Entendemos que o Senhor tem nos levado para um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de humildade, e nós vamos agir não como bodes, mas como filhos do Senhor, como quem tem um lugar na mesa para se assentar e participar daquilo que o Senhor tem colocado na mesa para nossas vidas. Que nós possamos perseverar nisso, perseverar na fé em Cristo Jesus. Queria te convidar a se colocar em pé, nós fazemos uma oração. Nessa oração, eu queria que você fizesse uma avaliação do seu nível de fé. Em que lugar, em que estágio de fé você está? Será que diante de dificuldades, você tem partido para pontos mais profundos de comunhão com o Senhor? Será que o silêncio de Deus tem te feito voltar atrás? Ou será que o silêncio de Deus tem te feito caminhar para um nível mais profundo de relacionamento? Onde você tem perseverado? Onde você tem caminhado para adoração, para humildade, para poder receber aquilo que o Senhor tem para entregar sobre a sua vida? Porque se você perseverar até o fim, no fim de todas as coisas, Jesus vai dizer o seguinte, olha, grande é a sua fé. Ele será concedido aquilo que o Senhor tem para aqueles que de fato são filhos, porque nós somos filhos de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te peço neste momento, Deus, fortifica-nos na fé, Senhor Jesus. Faz, Senhor meu Deus, com que nós possamos perseverar, Senhor meu Deus, apesar das circunstâncias difíceis, Senhor meu Pai. Apesar, Senhor meu Deus, das nossas limitações, apesar, Senhor meu Pai, de estarmos diante de oposições, apesar de algumas barreiras parecerem serem intransponíveis diante de nós, Senhor meu Pai. Que nós não venhamos, meu Deus, desanimar, Senhor, mas que o tempo todo nós possamos continuar atrás de Ti, Senhor. Porque se nós estivermos seguindo a Ti, Senhor meu Pai, caminhando, Senhor, na Tua direção, chegaremos, meu Deus, em um nível, Senhor meu Pai, onde estaremos, onde o Senhor está, Senhor Jesus, junto com o Senhor para toda a eternidade, Pai. Que nós possamos Te observar, meu Deus, apontar para Ti, olhar para Ti, viver, Senhor meu Pai, de fé em fé, Senhor meu Pai, buscando alcançar, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que nós pedimos neste momento no nome do Senhor Jesus. Amém.